Minha galera, esse climinha de São João me lembrou uma música que é uma das minhas músicas favoritas e que eu queria muito passar aqui pra vocês. Escuta só o toquezinho dela. Gente, que fase maravilhosa é o São João, né? Pois é, essa música ela é muito conhecida. É uma música que ela tem praticamente a minha idade, viu? Ela foi criada lá por volta de 93, 92 e ela traz uma história muito bonita que eu quero falar pra vocês, mas o principal, eu quero mostrar qual é a relação dessa música com a minha história de vida. Então fica aí um pouquinho pra vocês acompanharem, mas antes disso, aproveita pra se inscrever no canal, pra curtir essa postagem, pra enviar pra outras pessoas, pra que elas também saibam qual é a relação aí do Doutor do Idoso com Tareca e Mariola. Galera, essa música é tão especial pra mim que eu selecionei, eu cortei um trechinho dela pra colocar na minha formatura lá na fisioterapia há um tempinho atrás, justamente porque nós escolhemos uma música pra descer a escada, com uma música que representa um pouquinho a nossa história, a nossa vida, ou que seja uma música engraçada, ou que esteja em alta. E eu escolhi Tareca e Mariola, justamente pra relembrar um pouquinho das coisas que eu vivi e que me remetem à história dessa música. Essa música ela é de Petrúcio Amorim, muita gente pensa que ela é de Flávio José, né? Mas Flávio José ele foi o intérprete da música e foi ele que trouxe bastante história para a música, mas Petrúcio trouxe um contexto muito pessoal lá por volta de 1993 e eu vou contar para vocês como é que aconteceu. Petrúcio ele já trabalhava com música e ele queria fazer uma apresentação lá na sua cidade natal, que é Caruaru. Então ele chegou pro pessoal da Secretaria de Cultura e pediu, praticamente implorou para que ele pudesse apresentar a sua arte, apresentar a sua música para a população, principalmente por ser pernambucano e por estar lá representando as suas histórias e as suas origens. Mas, infelizmente, ele não conseguiu fazer isso aí. Na verdade, ele não conseguiu fazer com que as pessoas responsáveis pelas festas aprovassem a participação dele e a desculpa que utilizaram foi que a festa já estava montada, que já estava tudo preparado, que a programação ela já estava feita e que não cabiam mais mudança. Mas, é claro que isso foi um balde de água fria, isso foi muito ruim para ele. Ele ficou muito magoado e muito triste, só quem tem amigos tem tudo, né? Os amigos de Petrúcio conseguiram organizar uma apresentação para ele lá na cidade e ele fez sua apresentação. Porém, ainda com o coração muito magoado, ainda com muita tristeza de não ter conseguido fazer do jeito que ele queria, ele simplesmente utilizou dessa tristeza para compor Tareca e Mariola. Então, um momento muito difícil de sua vida fez com que ele fizesse a música que guinou a sua carreira e que foi hoje regravada por diversos artistas. E nessa música, alguns trechos me trazem até um pouco de emoção, porque falam sobre o não que ele sofreu, o não que ele levou, mas que fez com que ele guinasse a sua vida. Por exemplo, o início da música, ela fala assim: eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera. Então aí, nesse momento, ele já estava falando como se fosse pra pessoa que deu o não pra ele. A gente até pensa que é sobre um amor, uma história de romance, mas não, é uma história de superação. E ele fala que não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. E as flores chegaram pra ele, né? Só que de outra forma e em outra situação. Em outro trecho ele fala: eu não preciso de você, já fiz de tudo para mudar meu endereço, ou seja, já tentou tocar em vários outros lugares, já revirei a minha vida pelo avesso e juro por Deus que não encontrei você mais não. Essa próxima parte também vem um pouquinho de mim, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Cartas na mesa, um jogador conhece o jogo pela regra, não sabe tu que eu já tirei leite de pedra, ou seja, ele já tem esse aspecto do suor, do cansaço, da dificuldade, do sertão, de tudo que ele passou. Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra só pra te ver sorrir, pra mim não chorar. É o que a gente faz no dia a dia, né? Às vezes a gente encontra uma pessoa que dá vontade de dar aquele choro, aquela tristeza, mas a gente sorri, segura aquele personagem e vai viver nossa vida, né? O resto da música. Já tirei cartas na mesa, já acabou com esse jogo pela regra. Cartas na mesa. Você foi longe e me machucando provocou a minha ira, ou seja, ele estava irado, zangado. Só que eu nasci entre o velame e a macambira, ou seja, duas plantas rasteiras que simbolizam mais aí o sertão nordestino. E ele ainda fala: quem é você para derramar meu munguzá? Gente, munguzá é uma delícia, né? Então, quem é esse cara para chegar e derramar o munguzá dele? Ninguém, né? No refrão ele fala assim: eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira, ninguém melhor que Mestre Osvaldo na madeira, com sua arte criou muito mais de 10.
Quando ele fala isso, ele remete ao mestre Osvaldo, que era um marceneiro, assim como o seu próprio pai. E mestre Osvaldo vendia tamborete, vendia banquinhos, vendia guarda-roupa, tudo isso com sua arte em madeira. E ele criou mais de 10 filhos. E no finalzinho da música ele fala: eu me criei matando a fome com tareca e mariola, que são duas comidas muito tradicionais aqui no Nordeste, que representam também a simplicidade dos seus materiais e ao mesmo tempo a fome, que eles matam a fome. E ele também fala fazendo versos dedilhados na viola por entre os becos do meu velho Vassoural. Vassoural é o bairro que Petrúcio morava lá em Caruaru. Então essa contextualização remete muito um pouquinho sobre a minha história. E para contextualizar, eu até separei aqui o tareca e a mariola para vocês conhecerem. O tareco, pessoal, é uma bolachinha super tradicional aqui no Nordeste. Inclusive, é uma das minhas favoritas. Minha mãe adora tareco. Sempre, desde que eu era pequenininho, mãe comprava tareco lá pra casa. Esse aqui das massas de Curutu, que é uma marca que eu sou apaixonado também. E também trouxe pra vocês esse aqui é o doce de goiaba. E ele representa a mariola. Mariola é um doce de goiaba, doce de caju, doce de banana, que tem esse formato aqui. E ele é dividido em gruminhos, ó. Pedacinhos que geralmente as crianças levam pro lanche da escola, que o pessoal gosta de comer em casa, de comer com bolinho, com café. Então, essa aqui é a mariola e essa aqui é da marca dos doces Potengi. Então, essa representação também do Nordeste me remete muito ao meu passado e à minha história. E qual é a relação do Doutor do Idoso com o tareco e mariola, com esses artistas aí que envolvem o tareco e mariola? Vocês vão descobrir agora. E olhem só, tareco e mariola remete à minha infância, remete à minha adolescência e remete a todas as dificuldades que eu já passei na vida. Você também deve ter passado por diversas dificuldades, mas algumas específicas fazem a gente se emocionar, fazem a gente lembrar como nossa história ela é difícil, mas ao mesmo tempo faz com que a gente lembre que nós superamos. Então, esse contexto da música me remete muito a alguns familiares. Vou aproveitar para dar uma alfinetadazinha assim, porque me lembra muito a alguns familiares que nunca apoiaram as minhas decisões. Decisão de mudança de cidade, decisão de curso profissional, e me faz lembrar também da minha mãe, que é a pessoa que estava lá o tempo todo, me apoiando, me mostrando que eu iria conseguir, né? Então, o não, que foi o que Petrúcio recebeu de diversas pessoas, foi o não que eu recebi da minha família, de muitas pessoas da minha família, e o sim que ele recebeu de Flávio José e de todos os artistas que fizeram acontecer com a música dele, é o sim que eu recebo diariamente de vocês. É a afirmação do meu trabalho, é a afirmação do amor que eu tenho pelos meus pacientes, pela minha história, pelo meu contexto e por tudo que eu represento na vida das pessoas, principalmente das que eu convivo. Então, tudo isso que remete ao tareco e mariola faz com que essa seja a minha música favorita de sempre. E quando volto o São João, sempre essa música está em evidência e eu consigo me lembrar das minhas raízes, lembrar da minha história e lembrar de vocês que estão fazendo parte dela. E como eu sei que você já deve ter recebido alguns nãos na vida, eu quero que você me conte aqui nos comentários se você já recebeu algum não, como foi esse não e de que forma ele te ajudou. E se você também tiver alguma música que representa a sua história, representa um pouquinho sobre a sua vida, comenta pra mim, pode até ser que eu grave um vídeo sobre essa música, né, falando um pouquinho sobre a sua história, se você permitir. E vocês não podem esquecer de se inscrever no meu canal e valorizar isso que a gente faz. Sabe por quê? Porque eu tô aqui também no Super Show, e o Super Show Seridó foi uma casa que nos abriu a porta, que está aqui com a gente, que ajuda o nosso canal, que participa de tudo que a gente propõe e nos propõe também outras ideias. E nós estamos com outros vídeos também que foram gravados aqui e gravados nas outras unidades. Aproveitem aqui para vocês acompanharem o que a gente apronta por lá.